Olá, meu nome é Wilson Garcia e eu sou professor de Sociologia. Que bom ter você aqui mais uma vez. Nesse vídeo, nós vamos conhecer quatro pensadores que são clássicos da sociologia. Eles viveram em momentos diferentes da história, mas todos fizeram as mesmas perguntas: como funciona a sociedade? Por que as pessoas vivem juntas? Por que nos submetemos a certas regras? Por que existem tantas desigualdades? Por que tantos conflitos? Esses pensadores são Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Vamos conhecer cada um deles com calma. Auguste Comte. Foi ele quem criou o termo sociologia. Propôs um novo jeito de estudar a sociedade baseado na ciência. Comte acreditava que a sociologia deveria ser uma ciência tão séria quanto a física ou a biologia. Por isso, usou os métodos das ciências naturais para observar, analisar e explicar os comportamentos sociais. Essa forma de pensar ficou conhecida como positivismo. O positivismo defende que o conhecimento deve ser baseado em fatos, observação e experiência, sem deixar que as opiniões ou crenças pessoais atrapalhem. A ideia era buscar um conhecimento neutro e objetivo, observando os fenômenos sociais como se fossem coisas que podem ser estudadas com precisão. Para Comte, a sociologia deveria sempre buscar o equilíbrio entre duas coisas: ordem, que representa a estabilidade social, e progresso, que representa a evolução da sociedade. Aliás, essa ideia influenciou até a criação da República no Brasil. Você já reparou na frase escrita na bandeira nacional? Pois é, ordem e progresso. Essa frase foi inspirada diretamente no pensamento de Augusto Comte. Com o tempo, o positivismo perdeu força, porque muitos sociólogos perceberam que a sociedade humana não pode ser explicada do mesmo jeito que se estuda um experimento no laboratório. Mesmo assim, Comte teve um papel importante. Ele ajudou a consolidar a sociologia como uma ciência e abriu caminhos para muitos outros pensadores. Émile Durkheim. Durkheim viveu na França entre os séculos XIX e XX e foi responsável por transformar a sociologia em uma ciência com método próprio, regras e objetivos bem definidos. Para ele, a sociologia deveria estudar a sociedade de forma objetiva, com base em dados, observações e pesquisas. Na sua obra mais conhecida, chamada A Divisão do Trabalho Social, ele mostrou que as diferentes funções que as pessoas exercem na sociedade, como o trabalho do agricultor, do professor, do motorista, ajudam a manter a organização social. Cada um faz uma parte desse trabalho. Outra obra importante de Émile Durkheim é As Regras do Método Sociológico, onde ele explica como o pesquisador deve estudar a sociedade, usando métodos científicos. Durkheim também foi um dos primeiros a usar estatística e números para analisar o comportamento social. Ele, por exemplo, estudou até o suicídio com base em dados, para mostrar que até decisões tão pessoais assim são influenciadas pela sociedade. E é aqui que entra o seu conceito mais famoso, o fato social. Para Durkheim, os fatos sociais são as regras, valores, costumes e ideias que existem fora do indivíduo, mas que influenciam o seu comportamento. Vamos a alguns exemplos aqui, olha. Usar roupa em público, parar no sinal vermelho, frequentar a escola, respeitar filas. Mesmo que a gente ache que está agindo por vontade própria, muitas vezes estamos apenas seguindo regras que a sociedade impõe. Essas regras são coletivas, valem para todo mundo, são externas e são obrigatórias porque são impostas. Por isso que diz que o fato social ele é coercitivo, ele impõe uma força sobre a gente. Durkheim nos ajuda a entender que vivemos em sociedade, e essa sociedade molda muito do que somos, pensamos e fazemos. Agora chegamos a um pensador bem conhecido, Karl Marx.
um alemão que viveu no século XIX. Marx olhou para a sociedade com um foco diferente: o conflito e a desigualdade. Ele percebeu que a sociedade está dividida em classes sociais. De um lado, os burgueses, donos das fábricas, terras e empresas. Do outro, os proletários, eles que só têm a sua força de trabalho para vender. Marx chamou isso de luta de classes. Para ele, a história da humanidade é marcada por esse conflito entre quem tem o poder econômico e quem é explorado por ele. Exemplo: o patrão lucra com o trabalho do funcionário, mas paga pouco, enquanto o trabalhador produz muito. Isso gera desigualdade. Marx acreditava que essa situação só mudaria com a organização dos trabalhadores. A revolução seria o caminho para uma sociedade mais justa, sem classes e sem exploração. Marx também criticava a ideologia dominante, ou seja, as ideias que fazem parecer que a desigualdade é natural ou justa. Segundo ele, essas ideias são usadas para manter os ricos no poder. Max Weber. Weber foi um pensador alemão que viveu no final do século XIX e início do século XX. Ele teve um olhar muito especial para entender a sociedade. Ele queria entender as pessoas, suas intenções, seus valores e o sentido de suas ações. Enquanto outros sociólogos focavam nas leis gerais da sociedade, Weber acreditava que a sociologia deveria estudar a ação social, ou seja, o que leva cada pessoa a agir de determinado jeito em relação aos outros. A metodologia de Weber é chamada de compreensão interpretativa. Isso quer dizer que, para entender a sociedade, não basta olhar os fatos de fora. É preciso entender o sentido que os indivíduos dão às suas ações. Por exemplo, uma pessoa vai ao templo, ou à igreja, ou ao terreiro. Não adianta só dizer que isso é um comportamento social, um comportamento religioso. É preciso compreender o valor espiritual, o motivo pessoal, a intenção envolvida nessa ação. Weber classificou as ações sociais em 4 tipos. Ação racional relacionada a fins. Quando você age para alcançar um objetivo, exemplo, estudar para passar numa prova. Ação racional com relação a valores. Quando age por princípios morais, religiosos ou éticos, exemplo, ajudar alguém por acreditar que isso é o correto. Ação afetiva. Quando age movido por emoções, exemplo, abraçar alguém por saudades, gritar de raiva. Ação tradicional. Quando se age por hábito ou costume, por exemplo, saudar com um aperto de mão ou rezar antes de dormir. Weber também estudou temas como o surgimento do capitalismo moderno, a influência das religiões no comportamento econômico, o funcionamento da burocracia e os diferentes tipos de dominação e poder, tradicional, carismático e legal. Para ele, a sociedade é formada pela ação dos indivíduos, e por isso entender as pessoas é o caminho para entender o mundo social. Weber nos ensina que cada pessoa tem seus motivos, suas crenças, seus valores, e que compreender isso é fundamental para analisar a sociedade com respeito e profundidade.